pessoas que vivem com a gente e não é nada de outro mundo. A gente tem que entender que existem diferenças, né? Não tem como a gente viver num mundo achando que todo mundo vai ser igual e todo mundo pensa do mesmo jeito, né? Então tem que Verdade. modificar. E essa questão é bastante interessante, que é a questão da inclusão, né? Hoje nas escolas, igual você mesmo estava falando que você agora vai dar umas palestras pro pessoal. Fala um pouquinho Sim. mais sobre. Então, hoje a gente tem os professores de apoio, que são os professores que ajudam os professores itinerantes a ter. É o apoio do outro professor com as crianças atípicas, né? Então, geralmente, eles precisam de um tipo de atenção diferente. Para contenção de crise, para ajuda no foco. Então, assim, é um professor que ele está lá para apoiar a criança e apoiar o professor, né? Então, ela faz esse trabalho assim, e ele tem que ser inclusivo, ele não pode ser colocado no canto da sala e esse professor de apoio dar uma aula separada, né? O que a gente espera que aconteça é que, com o tempo, os alunos dos professores de apoio não precisem mais de apoio, né? Então, eles estão lá para ajudar eles a desenvolverem e depois não serem necessários mais. O que a gente quer é que os professores de apoio, ah, como que eles falam? Não dê o peixe, ensine a pescar, entendeu? Entendi. Então, é um professor que ele está lá para ajudar e ele precisa entender sobre autismo para poder ajudar. Os professores de apoio não são só com autismo, né? É para TDAH também, hiperatividade. Ele está lá para ajudar que a aula corra mais normalmente possível. Ah, entendi. E você agora. E o interessante é, igual você falou que você sempre foi estudiosa. E igual você tá falando aqui, você tá dando uma aula pra gente sobre o autismo. E tipo assim, igual você falou, você teve, quando teve o diagnóstico da Nina, você foi estudar e hoje você fez esse primeiro livro, você pensa em escrever mais e falar mais sobre isso, cara? Então, eu tenho mais dois que estão, assim, já escritos, né? Hum. E eu preciso terminar de ilustrar. Mas é que nem eu falei, eu preciso terminar de pagar esse primeiro. A publicação de um livro é muito cara, né? É, E o retorno é muito baixo. E assim, esse livro eu fiz sem nenhum tipo ajuda. não tive ajuda, né? Então, assim, eu tive ajuda do meu marido, mas esse dinheiro saiu do nosso aluguel, ele saiu das nossas Entendi. compras, né? Ele saiu do nosso dinheiro. Então, assim, por mais que ele seja solícito, ele quer sempre me ajudar, eu falei, eu quero que você me ajude no primeiro. O segundo, o terceiro, eu quero que ele venha da renda do primeiro, né? Porque não dá pra gente ficar. Não pode ser um capricho meu, né? Sim, Eu quero que ele seja divulgado, mas se ele não tiver venda, se ele não tiver alcance, não tem por que eu ficar divulgando se for pro meu ego, né? A gente tem que pôr o concordo. pé no chão, às vezes, um pouco também. Então, assim, enquanto esse livro tá tentando se pagar, né? Eu já tô com os outros já prontos e com as editoras já com algumas propostas. E esses outros seriam desse mesmo estilo ou seria de uma outra visão? Ou todos mais ou menos nesse mesmo? O segundo, ele é em formato de prosa, ele é rimado, né? Então ele tem uma musicalidade, ele vai contando sobre o autismo não ter uma cara, né? Que é o que a gente escuta muito, não parece autista. Então eu separo o autismo em vários tipos, né? Para mostrar que tem autistas de vários jeitos, de várias diferenças. E o terceiro, ele é em formato de história mesmo, né? É o dia de uma garota que ela entra, que a mãe é internada, né? E ela sai da rotina e ela entra em crise, né? Então ela passa, ele mostra a cabeça dela durante uma crise, ela vai se conectando e tal. Foi bem baseado naquele Atípico, Ah, né? sério? Que ele é pela visão dela. Pela visão do autista. Então eu tenho esses aí para publicar mais ou menos. Da hora, da hora. E outra coisa, eu até já vi alguém falando nessa expressão assim, tipo assim, a pessoa é um meio autista, é um pouco autista, não existe isso. Não, então, o que que acontece? O autista, ele é um cérebro mais rápido, mais acelerado.
mas é um cérebro. Sim. Então, assim, a gente tem traços, né, que podem se conectar ao autismo. Então, assim, tem hora que a gente vai ficar ansioso, tem hora que a gente vai querer bater na mesa continuamente e tal. Então, assim, não é que a pessoa é um pouco autista, é porque o cérebro dela é um cérebro que às vezes ele vai sobrecarregar. Às vezes a pessoa vai ficar com raiva, às vezes ela vai querer arrebentar tudo e tal. É um tipo de crise, mas não é a crise sensorial dos autistas, né? Então, assim, você falar que uma pessoa é um pouco autista, ou ela é autista ou ela não é, sabe? Ou ela tem essa condição neurológica, que são a maior quantidade de neurônios conectados, ou ela não tem. Então, assim, tem exames neurológicos eh, que fazem nos Estados Unidos, que dá para você perceber alguma dessas mudanças. Entendi. Igual você falou, tipo, e o autismo é algo que a pessoa já nasce. Não tem como ela, Nasce. ela se tornar. Não. Não, é uma condição já que vem de nascença mesmo, né? É, ele tem uma carga genética significativa, e que geralmente quando você tem um autista na família, a probabilidade de você ter outro é muito maior, né? Então, assim, o que eu sempre falo, se você tem um filho autista, foque nele, né? São duas coisas que eu acho muito, muito difíceis de você pensar, e que me falaram na época, né? Se você tem um filho autista, tenta ter outro para cuidar dele enquanto você partir. Mas eu acho isso não é trabalho da criança, sabe? Não justifica você ter um filho para trabalhar para você, né? Então, a probabilidade desse segundo filho nascer autista é grande, mas se ele não nascer, ele também vai ser sobrecarregado por uma criação de uma criança autista que é responsabilidade dele, que não deveria ser, né? Então, assim, se você tem autistas na família, é bom você fazer um bom planejamento familiar, porque é dispendioso, leva tempo, é cansativo, é caro, né? Tem uma influencer que ela até. Eu não sei se ela chegou a ser cancelada, não, mas ela levou uns hates, assim, né? Que ela falou que autismo não é para pobre. Não que o autismo seja. Não possa ser pobre, não sei o quê. Mas é porque autismo é caro. E ele precisa de tratamento. E o tratamento é caro. Então, se você tem um filho autista e não tem a condição, a criança sofre. Porque ela não tem essa condição de ter o tratamento necessário. Mesmo com todas as políticas públicas que a gente tem hoje. Aqui em Santa Helena, a gente tem uma política pública muito boa e que precisa ser mais divulgada, né?